Salve, salve, gente linda! Estamos juntos mais uma vez e mais um episódio do nosso Podmuc. Sempre com boas histórias e espiritualidades, contando um pouco daquilo que vivemos e também contando aquilo que está por vir. E hoje eu tenho a grande honra, é uma honra para mim, receber esse brother aqui. Seja muito bem-vindo, Abdias. Obrigado, Netinho. Obrigado. Uma alegria estar aqui contigo, né? Pra gente partilhar um pouquinho aí das nossas histórias, né? Da nossa caminhada. Tô bem feliz. Bom demais a gente trocar ideia, né? Antes da gente começar a conversar, eu lembro de uma parada muito legal que a gente viveu na gravação, acho que do DVD do Anjos em Brasília, a gente dividiu o quarto, né? Foi, a gente dividiu o quarto e os perrengues de produção lá. Doideira, né? Foi muito bom. E quem diria que a gente ia estar aqui, né, cara? Pois é. Cara, e eu fiquei pensando esses dias. Aquela época não tinha o Waze como tem hoje, né? Os aplicativos para você poder se deslocar. E, tipo, você tava lá na produção do DVD e eu fiquei, fiquei girando, né? Brasília, ó, vai resolver isso aqui, vai... Tinha que ir comprar coisa. Eu fiquei meio que girando lá em Brasília, eu não conhecia nada. Cara, e eu não sei se você teve tá começando diferente aqui, mas estamos em casa, não tem problema. Eu não sei se era a minha experiência da época, assim, mas, cara, o lugar que a gente gravou, parece que não tinha nada perto daquele lugar. Não tinha uma padaria, não tinha uma... Você precisava de uma porca, você tinha que andar 1h30 para achar Não, mas na verdade não tem mesmo, porque Cara, doido, né? Brasília é tudo planejado, né? Então, cada setor em Brasília tem os seus lugares. O bom era isso, né? Precisava ir no mercado. Era 5, 6 mercados no mesmo setor, né? Aí não achava em um, ia correr em outro. Loja de instrumento para comprar cordoamento. Era tudo em outro setor. Era assim... Tinha que ficar rodando, né? Mas você sair do auditório, ao centro de convenções, para ir para esses lugares, cara, era né? 40, longe, né? 50 minutos. Era bem longe. Então, também era longe do hotel, né? Era longe de tudo. Longe de tudo. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Cara, e é legal a gente começar falando sobre isso, né? Porque a gente trabalhou na produção ali e o Abdias, ele tem um começo, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Aí ele tem um crescimento a nível de profissional, né, no sentido de iluminação, se tornar referência dentro do mercado. E aí, de repente, quando tá tudo legal dessa parte, o cara volta pra produção, cara, é muito louco. Mas vamos lá. Como que começa essa história na igreja? Ou como começa a história do Abdias nesse sentido? Tá, bom, eu venho de família cristã, só que a minha família, parte dela é evangélica e parte católica, né? Só que, lógico, quando a gente é menor, a gente acompanha os pais, né? No caso, a minha mãe. Então, a minha mãe frequentava a igreja evangélica e eu frequentei com ela ali até os 14, 15 anos. Nesse período, acho que eu entrei numa fase de me conhecer mesmo, né? E aí eu não tava gostando, eu não me sentia acolhido na igreja evangélica. E na minha escola, onde eu estudava, 2 amigos tocavam na igreja. E eles me convidavam sempre. Igreja católica. Na igreja católica. Eu sempre falava, não quero, não tô afim. Porque já tinha esse estereótipo, né? De que católicos adoravam imagens e tudo mais. De tanto eles insistirem e eu não estava participando de igreja nenhuma, eu fui conhecer. E eu fui muito bem acolhido, mas assim, muito. E aí começou a minha história na igreja. Cara, só não te interrompendo, mas é interessante, né? Porque, na verdade, é o contrário que a gente... contrário, na igreja evangélica que a acolhida é maior do que na igreja. Porque, assim, quando a gente vai na igreja católica, normalmente vai na celebração de missa. Sim, sim. E a missa não é um grupo de oração. Então, a missa é voltada para a liturgia. Na liturgia não tem uma galera sambando lá na frente, seja bem-vindo. Não é assim. No grupo de oração, sim. Agora... É interessante você falar isso, porque aconteceu exatamente ao contrário, né? Mas eu tive sorte nesse sentido, assim, né? É coisa de Deus mesmo. Porque o grupo que participava ali na comunidade, na igreja, eles já eram da renovação, então já teve essa diferença. E eles me acolheram muito porque sabiam que eu tocava um instrumento ali, né? E eles estavam precisando de músicos para participar da liturgia e me encantou os ritos, né? Da missa, da celebração. Então, aquilo ali me cativou também. Então, eu comecei a participar, fui me engajando, fui me envolvendo. Então, eu participava de grupo de jovens, participava de grupo de oração.
Com o Ministério de Música, tocava em várias celebrações, inclusive em comunidades assim, rurais, que não tinha condição. A gente ia com equipamento lá, montava, tocava, né? Então foi um tempo... Foram um pouco mais de 10 anos tocando na comunidade, na igreja, e foi um tempo, assim, importante para minha base como cristão mesmo, como católico. Formação, né? Para minha formação, exatamente. E aí, cara, esse tempo aí, você tocava teclado? Tocava teclado. E aí você entra no ministério... Entrei no ministério. O pessoal te acolheu lá com segundas intenções, né? Foi. Dei sorte nada, cambada de interesseiro. Não, mas de certa forma foi bom, né? Foi bom. Claro. E foi um tempo que eu bebi muito, né? Da música católica. Foi ali em meados de 2000, foi o boom do Padre Marcelo, né? Um pouquinho mais cedo, Padre Marcelo. Ele tava estourado. 99, 2000. Ele já tinha lançado o Basta Querer, né? Que é o sucesso. Então, eu bebi muito, né? Da música católica. Muito por influência também dos artistas da Kodimuki, porque começou a surgir muita coisa, né? Sim. Tinha muita coisa. Então eu não peguei... Eu sou de uma outra geração, né? Tem a galera que veio antes, que começou a ouvir outros artistas, né? Que começaram um pouco antes. Como o Dunga, Aziza, o Ricardo Sá, a galera da banda Canção Nova, né? Eu não peguei essa fase deles. Eu peguei já depois. Pegou o fim da década ali, peguei, né? Então, 99. Exato. 2000. Então eu já bebi de uma outra geração mesmo. Padre Marcelo, Anjos de Resgate. Anjos, Rosa. Adriana. Qual é a chave? Foi essa época. E aí você estava no Ministério de Música e você atuava no Ministério, na paróquia, era no grupo, tinha os compromissos que você está falando, capelas, né? Sim. E você conhece a Kodimuki por causa dos CDs. Fui conhecer, assim, só para fazer uma ligação, né? Nesse período que eu estava participando na igreja, eu fazia faculdade, né? Eu sou formado em letras. E houve um período que na escola, eu ficava um período ocioso. Então, eu tinha o costume de ir no centro da cidade, para ir na paróquia, na comunidade lá. E do lado da igreja matriz, tinha uma livraria católica. Então eu sempre entrava lá, olhava os discos, os álbuns, né? E foi quando eu peguei um CD lá, que eu vi a capa, né? Uma capa azul, assim, com um anjo, e tava lá Anjo de Resgate. Falei, nossa, comprei o CD e comprei um outro que era da Comunidade de Recado. Quando eu levei pra escola, que eu ouvi o disco, eu fiquei louco. Falei, nossa, mãe, isso aqui é muito diferente do que eu já ouvi de música católica. Aí eu voltei no outro dia lá e comprei o Luz das Nações, que acho que já tinha. Um Só Coração não tinha sido lançado ainda. 2002, Luz das Nações, 2003, Um Só Coração. O Só Coração foi depois. Eu cheguei a ouvir depois. Mas tinha esses dois álbuns. E aí foi, assim, pra mim foi um divisor, assim. Ouvir o Anjo de Resgate, pra mim, assim, faz parte da minha caminhada mesmo como músico ali na igreja, né? Porque para mim foi transformador mesmo. E aí eu comecei a ter contato, né? Um contato maior com os artistas católicos, né? Até então não tinha tanto, né? Eu ouvi o que tinha no Louvemos ao Senhor ali no livrinho, né? Que todo mundo usava na época. Então foi assim que eu comecei, né? Esse passo, assim, ouvindo os trabalhos, os álbuns que a Kodimuki lançava. O que te chamou a atenção nos CDs do Anjo, assim, que você falou, pô, cara, nunca tinha escutado uma coisa assim, mas o que mais te chamou a atenção? Então, como eu tocava teclado, os timbres, né, era muito anos 80, era muito legal, assim, os timbres me chamaram muita atenção, as composições, claro, porque eram muito profundas, as letras, assim... Já tinha ouvido muita coisa, mas para mim era muito diferente do que eu tinha ouvido, né? A parte vocal, os arranjos vocais, era muito diferente mesmo, né? Diferente na época, né? Pra época era disruptivo, né? Então, me chamou muita atenção. Então, quando eu ouvi o primeiro CD, eu falei, pô, eu quero ouvir mais, quero beber mais disso aqui. Quando eu ouvi o Luz das Nações, assim, eu não posso falar que eu tenho um preferido do Anjos, né? Um álbum preferido. Todos, eu gosto muito de todos. Mas os primeiros que a gente ouve acaba marcando mais, Sim. né? Então, assim, foi... O que me tocou, o que me marcou mesmo foram as composições do Dalve, que, assim, não tem que falar, e a musicalidade mesmo.
Para mim foi impressionante. Chamava atenção na época, né? Chamava Muita atenção. De verdade. Tanto é que o CD aconteceu assim, de um jeito muito rápido. A gente tem contado a história aqui. E a gente conversou com o Marcelo, conversou com o Demian, conversou com o Diego. E no nosso papo a gente sempre percebeu exatamente isso. Como é que chamava atenção, como é que o Anjos influenciou numa, não sei se pode dizer assim, mas uma virada de página da música católica, né? Sim, sim. Uma das, já houve muitas, né? Mas eu acho que quando o Anjos traz essa musicalidade, essa missão e unção de um jeito disruptivo, eu acho que ele chama atenção de um jeito muito positivo de todos os ministérios, no sentido de assim, cara, não dá pra gente continuar fazendo a mesma coisa, né? A gente precisa evoluir, né? O Anjos foi pioneiro, assim, em alguns aspectos, né? Eu posso dizer em alguns pontos porque hoje eu trabalho com a banda, né? Então eu consegui acompanhar essa evolução, esse crescimento desde sempre. Mas para a época, o Anjos foi pioneiro nisso, né? Na questão da musicalidade, trazer algo que... assim, tinham ministérios de muita qualidade, e eles estão nativos até hoje, né? Mas a estrutura musical com que se trouxe a inovação foi uma revolução mesmo. Para mim foi. Tanto a nível de disco, mas também a nível de palco, né? Sim. Porque o Anjos vem com uma proposta completamente diferente do que já existia, né? Exatamente. Eles trazem isso, eles levam isso pra estrada. Desculpa, o Heraldo que eu estava contando junto com o Marcelo aqui, que eles priorizaram cara, eles mandavam LR, eles levavam, nós estamos falando de 2000, tá? Eles levavam uma 01V. Um console, levava pra estrada. E eles mandavam pro PA um LR, cara. Era pronto, né? Cara, pronto. Mixado. Mas você imagina, não tinha técnico, me diz. Pois é. Cara, eles levavam, eles montavam. Tinham técnicos na época, mas os próprios técnicos do nosso mercado, do segmento, não tinham tanto conhecimento. Eles estavam se aprimorando com o que conseguiam. Não, mas eu digo que assim, a cultura musical do meio católico era não andar com técnico. Ninguém andava com técnico, só era tecnicidade. Tem artista que até hoje não anda. Viaja, né? Então, assim, era algo muito louco. E assim, quando a banda surge com isso, cara, sample... Marcelo contou do MDzinho, que ele, cara, era muito louco, né? Que parecia um troço, ele botava pra ferver naquilo. Então, acho que realmente foi uma parada. Essa palavra que você usou é muito forte, disruptivo. E aí você se aproxima dessa realidade quando você acessa a Codemuk, quando você acessa esses CDs. O que brilha no seu olho? Como é que acontece essa proximidade? Então, eu tive algumas aproximações, né? Por ser fã da banda... eu tive a oportunidade com um amigo meu da cidade de levar o Anjos lá para fazer um show em 2005, isso aí, da março de 2005. Nossa, tem tempo, hein? Esse eu não sei nem do que você tá falando. Aí eu fiz o show na paróquia, assim, sob desconfiança dos paroquianos, do padre, desacreditado, mas fizemos. E assim, foi o momento que eu tive o primeiro contato ali com o Heraldo, né? E a partir dali a gente começou a se aproximar mais, né? Aí em 2007, já batendo as críticas da galera que não tinha acreditado na primeira vez que eu fiz, o padre quem me chamou para assumir a comissão de eventos da paróquia. Que a igreja, ia acontecer a dedicação da igreja e a consagração, né? E o padre queria fazer uma grande festa, assim, mas não era uma festa... de um final de semana. Ele fez 4 meses de evento. E aí a gente contratou 4 ministérios. Ele falou, eu quero que você traga o Anjos. Pra gente começar mesmo arrepiando aqui. A gente fez, diferente do que tinha sido feito o primeiro show, que foi na paróquia, no salão da paróquia, o segundo foi no ginásio. E tava lotado o ginásio. Assim, foi muito legal. Aquele evento foi marcante em alguns aspectos, né? Vários aspectos. Né? Então, ali para mim foi um ponto, assim, uma virada de chave nessa questão de produção, porque eu tinha feito o primeiro, mas eu não sabia nada de coisa de produção, essas coisas, eu não tinha conhecimento de nada. Eu só meti as caras e fiz, né? Só que em 2007, o Heraldo já percebeu que eu tinha um pouco dessa veia. E nisso eu tenho que dizer, eu sou muito grato ao Heraldo por isso, porque... ele teve uma visão que eu jamais teria. Acho que... eu não sei se hoje eu teria isso. Provavelmente eu estaria dando aula numa escola pública ou particular.
Muito provavelmente. Mas foi o Heraldo quem viu que eu tinha essa veia para a parte de produção. E aí, em 2008, a banda estava vivendo uma nova fase, né? Porque estava com um volume muito grande de shows, as produções já estavam começando a melhorar nesse sentido, né? E aí o Heraldo, em 2007, ele me fez um convite, no meio de 2007. Ele falou, cara, você não quer vir trabalhar com a gente para trabalhar com a iluminação nos shows, porque eu tô sentindo que tá um pouco precário, né? E a gente tá com essa necessidade. E, cara, um ano antes eu tinha feito um curso de áudio. Eu falei, nossa, Heraldo, mas nada a ver. Eu vou prestar com vocês para fazer... curso de áudio, você tá me convidando a mexer com luz. Ele falou, não, mas vai conhecer, vai fazer alguma coisa e tal. E aí eu procurei um curso de iluminação. Eu não tinha muitos na época. Mas eu encontrei, fiz o curso, gostei demais da área. Assim, me encantei. Fiz estágio com uma das empresas maiores que tinha em São Paulo na época, que era a Aurolights. Eles atendiam as empresas de musicais, né? Principalmente musicais. Bem grande, né? Eu fiz estágio lá, e aí no começo de 2008, eu fui para a estrada com Anjos. Aí foi aí que começou a outra história, né? Essa virada de página mesmo. Porque aí eu tive, imagina, 2008, o Anjos fazia uma média de 12, 15 shows por mês. É o mínimo 90 anos. Assim, não tinha condições de eu continuar dando aula. Não tinha como. Porque a gente viajava na quinta... Voltava na segunda e saía quinta de novo. 3 dias, 2 dias. 3 dias trabalhando na escola, aí eu cheguei numa conclusão. Pô, eu tô tirando um lugar de uma pessoa que podia estar aqui trabalhando e ganhando seu dinheiro. E na época eu já ganhava muito mais viajando com a banda, fazendo os shows, por causa do volume, do que na escola. Então, eu tomei essa decisão, né? Muito contrariado, mais uma vez, por algumas pessoas, principalmente da minha família, né? A minha mãe principalmente, porque... Pensa, um filho formado, professor, tá largando abrindo mão do que estudou, né, cara? Pra ir viver um sonho, viver um... E ainda mais quando fala de música, né? Porque, cara, a visão que se... Hoje é diferente, mas a visão que se tinha até um pouco tempo atrás aí, cara, músico não trabalha, não dá nada, né? Tipo, não vai rolar. Eu imagino que realmente você tem que ter feito uma... O que te motivou a fazer essa virada? Porque, assim, eu entendi que existia um chamado... Mas existia o Abdias, que era um cara que estava pronto, vamos dizer assim. Estava começando a mexer com produção, né? Tinha se encantado de algum jeito por isso. Fez o primeiro evento, fez o segundo evento, cara, se aproximou. E aí, de repente, você vê essa oportunidade, Anjo Resgate, iluminação, fiz o curso, cara. Eu imagino que isso tudo tenha dado uma misturada nessa época. E aí, de repente, eu digo assim, cara, beleza, vou viver de um sonho. Mas para viver desse sonho, eu vou ter que abrir mão do que eu estudei, do meu investimento, da minha segurança. Cara, como é que é nessa hora aí? Porque assim, a gente fala assim, foi difícil enfrentar, porque a minha mãe, para ela foi difícil. Mas eu imagino que o que aconteceu na sua mãe também explodiu no seu coração. Sim. Né? Por isso que mexe com a gente. Como é que foi essa parada assim de, tá, beleza, agora eu vou ter que... Não dá para ir nos 2 barcos mais. Assim, Neto, eu já estava muito convicto, né? Assim, no meu coração. Quando eu comecei a viajar com Anjos, eu senti que aquilo ali era para mim mesmo. Tá. Não era só um trabalho, né? Era uma missão mesmo. Então, como eu já tinha isso muito claro dentro de mim, quando eu fui conversar com a minha mãe, com os meus amigos, minha família, eles entenderam que aquilo ali era a oportunidade que eu sempre pedi para Deus, né? Porque quando você pede as coisas para Deus, de certa forma, pode demorar para acontecer, mas acontece. Vai cair no colo, né? Vai, não tem jeito. E quando eu tocava nas missas, nas celebrações, eu sempre pedia para Deus, né? Eu sempre falava para Ele me usar da forma que Ele da forma que Ele quisesse, né? Eu só queria servir. Tanto que eu abri mão, porque o meu ministério na igreja naquela época, a gente já estava se profissionalizando também. Então a gente já estava começando a tocar em eventos, o pessoal também estava engajado, né? Então eu tive que abrir mão de tudo mesmo, abrir mão de tudo para servir com Anjos. E não era pensando, eu não tinha esse vislumbre de, um dia eu vou tocar no Anjos. Não era nem isso, era porque eu realmente queria servir.
E Deus estava me mostrando isso. E eu ia ser muito... assim, eu ia ser muito irresponsável se eu não tivesse assumido o chamado que ele né, ficou claro me isso pra você apresentou. nisso, Ficou tem. muito claro. Então eu não tive dúvidas. E quando eu abracei mesmo, de verdade, assim. Tanto que eu fiquei... Depois que eu entrei no Anjos, eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos, assim, conhecendo mais o mercado. Eu digo profissional mesmo, né? Técnico, fui fazendo outros cursos, outros workshops, fui fazendo contato com outros profissionais. E a partir dali eu comecei a ver que existia um universo também fora o Anjos, né? E o Heraldo sempre incentivou muito, né? Ele sempre falava, ó, não fica só pensando que o Anjos é o único lugar que você tem para fazer o seu trabalho, a sua missão. Vai fazer outras coisas também. E aí eu fui me aventurando também, né? Então fui conhecendo outros artistas, outros mercados de trabalho, e foi isso que foi me moldando como profissional, né? Então isso ajudou bastante. Cara, como é que era quando a gente... A gente tá falando de 2007, 2008, quando você começa com Anjos, 2008. Né? Nós falamos agora há pouco que não existia uma cultura das bandas andarem com técnico de som, né? Só que agora nós estamos falando que a banda tá levando um técnico de luz. Sim. Se o som nas viagens era precário, eu imagino que a iluminação era mais precária ainda, né? Cara, então assim, porque o Heraldo tem essa sacada. Hoje o Heraldão não tá aqui, hoje a gente tá sem ele, né? Estamos contando a história sem ele, infelizmente, aqui. Mas eu imagino que ele tenha enxergado alguma coisa, cara, que assim, aí eu jamais viria. Porque, cara, tipo, não veria, né? Porque você imagina, você tem uma dificuldade de andar com a estrutura que você tem. E aí você vai trazer um cara, né, para poder mexer com luz num lugar que não existe nada disso, cara. Que não tem a cultura disso, né? Pois é. Imagina que seja um troço meio maluco, assim. No começo foi bem desafiador, assim, né? No começo foi muito desafiador, porque, como você falou, naquela época, o sistema de som já era um pouco precário ainda. Não era como é hoje, né? Já era precário, era deficitário. A luz também acompanhava, né? Então tinha evento que eu ia com a banda que tinha uma estrutura legal, assim, que a gente conseguia fazer um show bonito, assim, artisticamente falando, né? A banda já se ajuda muito, né, nesse sentido. Mas tinha lugar que eu ia mais para ajudar a montar os instrumentos, equipamentos, carregar essas coisas, porque realmente não tinha estrutura. Só que qual era a visão do Heraldo? Os shows que são legais já vai rolar legal, porque eu já conheci o repertório da banda, então eu conseguia fazer as músicas ali em sincronia, já era diferente. Na época que eu comecei, acho que tinha era o Edivaldo, que viajava e fazia luz para o Padre Fábio. E acho que só. Eram só os 2 profissionais que tinha de luz na época. De estrada, assim. Então, os lugares que tinha pouco recurso, o que eu priorizava? Iluminar a banda, para o público ver a banda, né? Era isso que eu fazia. Então foi dando certo, né? Nesse caminho foi dando certo, porque nenhum outro artista, nenhuma outra banda fazia, e o Anjos já tinha, né? Então a gente conseguia ser um pouco diferente nesse caminho, né? Mas a gente, assim, a nossa equipe, quando eu entrei no Anjos, o Adriano e o Haroldo já estavam, né? Como técnicos de som. Então eles me ajudavam muito também nesse processo todo, assim. Eles foram bem importantes, assim. Eles são meus irmãos, né? E o Ney também, como produtor, né? Porque eu aprendi... O que eu faço muito hoje na estrada com Anjos, eu aprendi muito com o Ney. Porque o Ney é aquele, né? Que bate e depois assopra. Mas ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso, né? É um dom deles. E ele sabe como lidar, né? Com a galera que produz os eventos na igreja. E também sabe como lidar muito com a banda, né, cara? A temperatura, a hora de jogar água naquela temperatura ali, a hora de crescer ali para poder botar cada um no lugar. O Ney é legal, porque assim, ele sempre soube fazer muito bem a leitura das pessoas.
Então, com a banda, ele sabia a hora de puxar a orelha, mas também sabia a hora Cuidar, né? de cuidar, sabe, de elogiar. E com os contratantes não era diferente. Porque eu já vi o Ney batendo na mesa com muito padre, com muito contratante, mas também vi acolhendo em momentos que a gente estava tendo algum tipo de complicação ali para o evento acontecer, sabe? Então, eu aprendi muito disso que eu carrego como bagagem. Essas coisas, assim, muito importantes foram com o Ney. E eu tenho uma gratidão grande também. São coisas muito assertivas, né? Acho que a gente foi desbravando um mercado que não existia, né, cara? De um produtor que sabia falar com o contratante para poder deixar a banda fazer o que ela faz de melhor em paz, porque até então a banda tinha que chegar, montar, a banda que cuidava do hotel, não tinha quem ajudasse de repente, né? Então acho que a gente acabou desenvolvendo um sistema de trabalho. Não existia, Sim. Não tinha isso, né? Então eu acho que foi uma das bandas pioneiras a ter isso, né? Sim. Esse tipo de trabalho. E uma das coisas que são características para mim desse tempo, Abdias, é muito fácil de ver isso se você pegar fotos, né? Você consegue enxergar bem. Você pega as fotos ali antes de você estar com a banda, você vê que o palco ele jamais conversou com o show. Sim. É um palco aleatório. Até em lugar que era bom, tá? Uhum. Até em lugar que tinha uma estrutura boa de luz, né? Então, por exemplo, cara, às vezes hoje você pode falar com muita propriedade isso, mas é uma música lenta, uma música que fala de amor, uma música que fala... Então, os caras que estavam ali das empresas, cara, os caras não estão nem aí que música que é. O cara Sim. mete qualquer cor, música lenta, um move tocando pau de... Movimento rápido, né? Assim, o fato de tocar... Eu não sou um exímio músico, nunca fui. Eu sou um basicão ali que, né? Mas o fato de ter pelo menos uma noção musical ajudou bastante nesse sentido, né? Porque... e quando você estuda, a galera fala, fazer luz é apertar botão. Não é assim. É como técnico de som, não é levantar fader. Não é assim que funciona. Quando você estuda a iluminação, você estuda conceitos até para você trabalhar o emocional das pessoas. É claro que um palco, que você, né, tem condições ali externas que às vezes você não consegue trazer da forma que você gostaria. Mas é uma ciência, né? Porque você... estudar, por exemplo, temperaturas de cor para você usar numa música que está conversando com o que a canção está querendo trazer, você tem que estudar um pouco sobre isso, entendeu? Então, tudo que eu estudei, eu tentava era o laboratório que eu tinha para aplicar. A luz fala, né? Era com anjos. E foi por isso que eu fui ganhando um pouco, né, esse destaque, assim, com a galera, né? E a galera começou a ver, pô, esse cara é um pouco diferente, né? Porque os outros técnicos faz como você falou, né? Deixa aqui no automático, programa funcionando aí. E acabou, né? Então, já não era muito assim, já dava uma atenção, né? Eu tava ali para isso, né? Então, o mínimo que eu poderia fazer é estudar para poder entregar com o que eu tenho de recurso ali no show, falar com a luz o que eles estão cantando no palco. Eu lembro que teve um show que ficou muito evidente. Deixa eu lembrar. Eu acho que foi um show em Maringá, no Raléu. Acho que foi um dos primeiros shows que eu vi você pilotando. Eu acho. Não sei se foi melhor. Mas eu fiquei impressionado, sabe? Eu não sei se foi na música Por Você, alguma coisa assim. Sabe que, cara, o Heraldo começou a falar, o palco já ficou vermelho, cara. Sim. Saca? E já tinha uma luz nele ali. E parece que a estrutura ali já tava conversando. Então, assim, isso eu lembro que esse show, eu acho que foi Maringá. Ele me marcou muito. Que foi quando eu percebi a diferença. Porque, cara, se você não tem uma referência boa, você vai em um monte de show pra você tudo igual, concorda? Sim, claro. Aí você fala, caraca, tem um troço diferente aí, né? E aí foi a primeira vez que eu vi realmente o palco do Anjo Resgate a nível de luz, conversando com toda a estrutura que estava ali. Sim. Então, acho que esse trabalho fez total diferença nesse ano de virada. Porque você pegou o Dalve, né? Eu peguei o Dalve ainda. Você pegou a saída dele, né? Peguei o finalzinho dele. E foi legal conviver com ele também, porque o Dalve ele tinha uma visão artística das coisas, ele era interessado, né? Ele queria fazer as coisas acontecer. Claro que ficou na história aí, né? Por tudo que ele fez, mas
como eu falei, né? Foi uma transição, né? E essa transição, quando o Dalvi saiu também, que o Marcelo assumiu os vocais, a gente estava começando a evoluir também na questão da produção do show, porque até então nenhuma banda viajava com estrutura de LED. O Anjo já começou a viajar com algumas coisas, né? Então isso foi incrementando o show, né? Foi trazendo um pouco mais de profissionalismo, assim. Então foi um momento importante, assim, que eu pude beber de muita coisa e eu acho que a banda se beneficiou, né, com essa questão, assim, porque os profissionais que estavam ali não estavam só pensando na questão técnica, mas de trazer uma linguagem diferente para o público, né? De trazer aquilo que os sertanejos, os outros artistas na época, né, estavam fazendo de inovador, também trazer um pouco disso para a cultura dos nossos shows católicos, né? Porque os artistas seculares, eles se preocupam em levar uma estrutura artística bonita para chamar a atenção, para, né, tá ali com o público, né, conectado. E as produções católicas, ainda hoje, tá? Eu vejo que não tem muito, assim, essa preocupação. E os que têm se destacam, saca? Sim. E aí você tinha mais um desafio esse ano, né? Que você 2008, porque além da transição da banda, você tem um novo time, né? E vamos falar de estrutura artística ainda. Uhum. E aí a gente faz um DVD. E aí depois que você faz um DVD, cara, você não vai conseguir levar aquela estrutura pra estrada. Sim, mas você sim. tem que levar o mais próximo possível. Exato. E aí também se torna um desafio, não é? Foi. Carregar um pouco dessa... Porque, cara, eu imagino que os contratantes que acessaram o que a gente fez lá, quando vai levar a banda pra sua cidade, diz assim, ó, cara, eu quero uma parada assim. Sim. E aí, como é que foi? Porque no DVD, você não pilotou a luz, né? Foi um profissional que fez, foi né? o Menga, um grande profissional, assim, que eu tenho uma admiração gigantesca. Assim, para aquela época, a gente não tinha muita... É porque hoje a parte... como tá muito digital, né? Hoje a gente tem algumas facilidades, mas na época eu tentava meio que imitar o que o Menga fez na gravação. Eu falo assim, na questão da luz, artisticamente, né? Então, algumas cidades eu fiz um mapa um pouco baseado naquilo que ele usou na gravação, claro, pensando no que ia para a estrada. Mas, como a gente viajava com alguns equipamentos, isso facilitou na questão dos conteúdos, né? Então, ajudou a compor ali. Então, a gente conseguiu se virar bem, assim. Eu acho que a gente conseguiu levar uma proposta com o projeto da DVD de Brasília, que casou, foi bem próximo, assim, né? A gente não conseguia levar tanta coisa por questões lógicas, né? Questão de logística, questão de custo. Mas com o que a gente tinha de recurso na mão, a gente fazia o melhor. A gente tentou fazer ali próximo, né? Próximo do que tinha. Qual que era o maior diferencial da banda nessa época? Olha, eu vou dizer... porque como foi uma transição, né? Eu acho que foi a questão da proatividade da galera em querer fazer o negócio acontecer mesmo. Eles estavam na Som Livre, né? Estavam com uma divulgação ampla, nacional. Então, o Marcelo teve que se reinventar, né? Em estar ali na frente dos vocais. Agora, tecnicamente, o desafio, para mim, continuou sendo o mesmo, né? Porque... a gente está falando aí de um ano, né, para quando eu entrei, para quando a banda teve essa virada, né, de trabalho novo. Então, o desafio foi poder replicar tudo, mas replicar da forma que a gente podia. Mas a gente continuou batalhando ali, como tecnicamente falando, para trazer algo... puxando mais as empresas, né? Porque até então a gente não exigia tanto, mas a partir dali a gente começou a exigir um pouco mais. Porque as empresas começaram a entender, pô, não é qualquer artista que a gente está atendendo. Principalmente pela questão da divulgação que estava acontecendo na época. Você acha que mudou a forma que as empresas tratavam... porque eu acompanhei um pouco disso, mas a maneira que as empresas
elas tratavam as bandas católicas, porque, cara, a gente sabe que antigamente era assim, põe o que tem, e muitas vezes a gente chegou e encontrou isso, né? Sim. Você acha que a partir dessa profissionalização que vocês trouxeram, né, tanto a nível de áudio, com o Adriano e o Haroldo, você com a proposta de luz, você acha que o mercado... Você acha que sinalizou o mercado, tá mudando a parada? Sim. Não, melhorou sim. Isso aí, eu posso dizer que foi inegável, assim, porque a gente chegava... tinha uma postura antes e foi uma postura totalmente diferente depois. Porque até por a gente chegar, como a gente chegava nas cidades, com a postura que a gente tinha, de fazer os contatos antes, de conversar, dialogar, já foi uma forma diferente. Porque a gente não fazia isso, eu não fazia. Mas eu comecei a fazer, né? Junto com o Adriano, junto com o Haroldo. A gente ligava antes, perguntava, às vezes pedia para mandar foto. E, como eu falei, né? 2009 para cá, era totalmente diferente. Você recebia algumas informações ali por SMS. Não existia os meios que a gente tem hoje, né? As facilidades, né? Então, a gente conseguiu, assim, quebrar algumas barreiras, né? Mas ainda assim, encontrava muito perrengue, né? Eu acho que o Anjos abriu o mercado. Não sei se você tem essa visão também, mas eu acho que dessa maneira mais profissional, eu acho que o Anjos e o Rosa, nessa época, as duas bandas estavam abrindo, porque o Rosa estava na Som Livre, depois do DVD que a gente gravou, Sim. e logo o Anjos também, a gente fez a parceria nos 10 anos lá. E eu lembro que tanto o Rosa como o Anjos, eles apareciam muito nas mídias calhais da Globo. Isso. Principalmente no Nordeste. A gente até não entendia porque fechava muito show pra lá. Depois a gente foi descobrir, porque aqui em São Paulo a gente não assistia nos intervalos da noite da Globo o que passava lá. E aí a gente foi entender que o marketing da Globo era muito forte lá no Nordeste. Então teve um ano que a gente, assim, eu posso estar enganado, mas acho que 70% dos nossos shows foram no Nordeste. 2010, 2011. Então eu acho que as pessoas passaram a de um jeito diferente, né? Sim. Para essa parada de produção. Eu acho que vocês também nessa época mudaram um pouco, né? A gente mudou a forma de abordar mesmo, né? As empresas, assim. Tinha ocasião, cidade que a gente, já sabendo do histórico, a gente não que rejeitava, mas a gente falava pro contratante, essa empresa aqui a gente tem um pé atrás para fechar, porque já tivemos um problema, pode ser que dê problema para vocês. Então a gente dava esses toques, né? Porque eu não tinha tanta experiência, o Adriano e o Haroldo já tinham um pouco mais, né? Já era mais tarimbado no trato, né? Mas você vai aprendendo, né? Porque você vai conhecendo outros profissionais, eles vão dando um toque, faz assim, faz assado. E aí você vai sugando as coisas boas, né? Então isso aí ajudou, colaborou bastante, assim. E você fica no Anjos aí nessa parte de 2007, 2008 até quando? Então eu entrei em 2008, aí 2013, que foi a Jornada Mundial, eu tive uma proposta para ir trabalhar na Orquestra Sinfônica, né? Do estado de São Paulo. E aí eu fui conversar com o Heraldo, né? Na época a banda tava com uma agenda legal de shows assim, mas a orquestra me dava um pouco mais de estabilidade financeira nesse sentido, né? Eu tava com outros propósitos, outros planos. E aí fui conversar com o Heraldo, né? E aí eu fui me aventurar, né? Em outro mercado, assim, totalmente diferente, né? Mas para mim também foi uma outra virada, né? Porque você trabalhar no meio secular com músicos de orquestra, que não são músicos 100%, não é uma orquestra composta por músicos 100% brasileiros, né? 70% são músicos estrangeiros. Então o nível de exigência lá é altíssimo, né? Então para mim foi muito bom, assim. Foi o meu deserto, né? E essa era a pergunta que eu ia te fazer. Porque, a gente trouxe no começo do nosso papo aqui que, eu cheguei em casa, falei para todo mundo, a partir de hoje eu vou me aventurar no meu propósito, no meu sonho, vou meter a cara, começo a viajar com Anjos. Aí vou de 2007, praticamente 5 ou 6 anos aí direto. Aí, de repente, você se vê com uma proposta de algo que não tem nada a ver com o seu chamado. Sim. Cara, como que é isso olhando para tudo que você tinha deixado para trás por causa do propósito do chamado?
Foi difícil, não foi uma decisão fácil, assim. Foi mais fácil decidir sair na época da escola do que sair do Anjos para ir para orquestra. Porque eu estava indo um pouco contra, assim, o meu chamado, né? Mas, assim, eu encarei isso como um deserto mesmo. Vai ser um momento de oportunidade para eu crescer profissionalmente. E realmente foi importante, porque além de como profissional, eu comecei a estudar outros idiomas também, porque eu precisava me comunicar com os músicos lá da orquestra, os técnicos, não eram todos brasileiros, né? Então foi importante. Eu não fiquei muito tempo lá, fiquei 1 ano e meio, que eu não aguentei, né? Mas era um ano e meio intenso, né? 1 ano e meio intenso. Eu trabalhava praticamente de domingo a domingo lá. Era para ter folgas assim, mas como um período lá na orquestra eu fiquei como responsável mesmo da iluminação do complexo lá da Júlio Prestes, né? Que não era só a sala de concerto, eram outras partes lá dentro. Ah, tá. Não era só onde tinha fora que tinha uns eventos itinerantes, né, que a orquestra fazia, que é o Festival de Campos de Jordão, às vezes eles faziam turnês, né, nacionais e internacionais, então tinha que acompanhar, né, em alguns eventos desses. E aí eu acabei trabalhando assim bem pesado lá. Mas, como eu falei, né, foi um tempo muito bom, né, muito oportuno. Que também fui amadurecendo muita coisa no meu coração, né, fui rezando muito, pedindo para Deus me orientar. E aí ali eu fiquei 1 ano e meio, e aí na época a minha filha estava para nascer, e aí eu recebi uma proposta da Ziza para trabalhar no escritório dela. Ela estava saindo do Paraná para vir para São José dos Campos, ela ia abrir o escritório dela para voltar à carreira artística dela e tudo mais. E aí eu avaliei tudo com muito cuidado, assim, né? Mas como eu ia trabalhar mais remoto, foi uma oportunidade que eu tive para voltar. Aí essa época, você vem para o escritório da Ziza, a oportunidade era para quê? Para continuar a iluminação? Não. Eu recebi foi uma outra proposta, assim. Era também para cuidar da parte técnica e artística do show dela, mas para cuidar da agenda dela de shows. Que não tinha nada a ver com nada a ver, nada a ver. Mas eu me aventurei também, né? Eu quis experimentar. E foi muito legal, assim, foi uma época boa, né? Porque a Ziza fazia os eventos dela aqui no Brasil, mas fazia fora também. Então, a expertise que eu tive de algumas coisas na OSESP me ajudou com o trabalho dela. Principalmente o que ela fazia no exterior. Por causa da carreira ali, internacional. Mas ela me ensinou muita coisa, assim, foi um aprendizado grande. E eu falo para todo mundo, quem trabalha com a Ziza, trabalha com qualquer artista. Porque ela é muito exigente. É bem exigente. E eu passei lá 4 anos e pouquinho, eu ainda faço os trabalhos dela, né? Os trabalhos artísticos pontuais, assim. Mas o trabalho lá na Oficina Viva foi bem importante, assim, também para mim. Porque eu cresci muito... o que eu carreguei de bagagem com Anjos e lá na orquestra, quando eu fui trabalhar com ela, parece que aquilo ali abriu o leque, assim, né? Porque aí eu comecei a trabalhar com outros tipos de produção também, né? Fui começar a fazer DVD, produção técnica, né? Ela me deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar fazendo gravação de videoclipe. Então eu comecei a olhar para um outro universo. Abriu mais, assim, já existia um chamado, mas começou a colocar mais luz, né? Talvez em pontos que você podia nem ter enxergado se tivesse ficado no Anjos, né? Sim, exatamente. Você ia estar continuando, provavelmente, né? Então, sabe o que eu acho interessante? Me corrija aí se eu tiver... Às vezes, Deus proporciona um momento pra gente que não tem nada a ver com o que a gente quer viver. Sim. Simplesmente para ser parte da transição que Ele escolheu fazer na nossa vida. Aí você pensa e fala, cara, o que tem a ver com a orquestra, velho? Porra, larguei tudo para poder... Cara, e agora? E aí depois disso vem... É como se acendesse uma luz, né? Não sei se é esse o sentimento que você tem. Sim. Aí você lembra assim, cara, opa, fez sentido. Né? É exatamente isso. A gente fala assim, às vezes eu falo que Deus sabe coisas que a gente não sabe, né, cara? Eu tava compondo, Deus sabe coisas que a gente não sabe, Ele já viu coisas que a gente não viu, né? E a gente só acha que tá por cima de tudo. Então, cara, imagina, se você fosse pensar de um jeito profissional. Cara, tô no Anjos, abri mão da escola,
abrir mão da minha paróquia para poder fazer a minha missão. Agora que a minha missão está acontecendo na banda, o que tem a ver eu ir para orquestra? Sim. Não, tipo assim, não faz sentido, né? Não, nenhum. Não faz sentido. E aí só depois, pós a experiência, que você fala, cara, tinha tudo a ver, era o que eu precisava, né? Não sei se esse foi seu sentimento, mas ouvindo sua história, é um pouco disso. Você carrega essa bagagem para algo novo que Deus estava preparando na sua vida, né? Não, foi sim, foi uma preparação, né? Eu precisei passar por isso, né? Precisei muito, assim. Porque senão eu não ia ter casca para ter feito os outros trabalhos que eu fiz, né? Já fiz tanta coisa, né? E realmente toda essa bagagem ajuda, né? Auxilia. Eu conheci outros profissionais que hoje eu cruzo com anjos, fazendo os trabalhos com anjos, né? E eles veem, né, a evolução disso tudo também, né? Então é legal você ver, acompanhar. Parece que acaba virando um mapa, assim, né? Você vai olhando nossa, mas eu tive que passar por aqui para hoje estar aqui. E foi importante isso, né? Eu subir essa montanha, eu não estava enxergando o outro lado, mas aí agora eu estou descendo, eu consigo ver a cidade do outro lado, sabe? Então, é mais ou menos assim que eu enxergo. A gente costuma dizer que o topo de uma montanha é o começo da outra, né? É isso aí. Você acha que eu cheguei, já tem outra para você subir, né? E aí você fica com a Aziza quanto tempo? Então, eu trabalhei com a Aziza de 2015 até 2019, 2020, mais ou menos. Mas aí também você já está barrotado de trampo, outros trampos pessoais, de iluminação, de coisas assim. Eu já assim, tinha feito outros projetos, né? Assim, projetos grandes, assim, no Sesc. Alguns DVDs, já tinha participado tanto em produção técnica como fazendo iluminação mesmo, né? Aí o leque já está aberto, né? Não é só iluminação ou não só produção, aí você já está... Porque como eu transitei por todos esses caminhos, acabava que um amigo, eu tô precisando de uma produção aqui, você pode fazer? Não, vamos lá, vamos fazer. Eu preciso fazer um projeto de luz para um videoclipe, você consegue me ajudar? Ajudo, vamos lá. Então foi assim que eu fui fazendo várias coisas, né? E fui assim, eu posso dizer que hoje da parte de iluminação nas produções, eu acho que eu não consigo mensurar assim, o que eu não fiz. O que você me perguntar, acho que eu já fiz, projeto artístico, né? Acho que eu já fiz bastante coisa. Nunca fiz coisa tão grande, né? De um Rock in Rio, por exemplo, que eu tenho um sonho de fazer um dia, trabalhar, um Lollapalooza. Mas os grandes palcos católicos, eu trabalhei em todos já, né? Todos, sem exceção. Então, eu sou muito grato e sou privilegiado, né? Cara, é muito louco, porque assim, a gente vai chegar daqui a pouco nisso, no que você faz hoje, mas a bagagem que isso aí te deu, né, cara? E até assim, o conhecimento com os profissionais do país, né? Sim. Cara, onde você vai, você conhece gente hoje. Brasil Qualquer inteiro. capital que você desce, você tem uma empresa, se você precisar de um socorro, você tem contato em tudo que é lugar. Né? Você já fez, eu acho que essa bagagem aí que te trouxe tanto a nível da parte de luz como a parte de produção, eu acho que a bagagem é responsável por aquilo que você vive hoje, né, cara? Sim. Não, ter know-how e ter conhecimento assim de profissionais de distintas áreas em vários lugares ajuda em vários aspectos, assim, né? Porque quando, por exemplo, se eu vou para uma cidade como um artista e tem uma outra banda que vai passar por aquele palco ali, às vezes eles me ligam, falam, você está em tal evento, como é que tá a estrutura, quem que pode me atender aí? É uma troca de figurinha que facilita a vida de todo mundo, né? Facilita demais, assim, e às vezes é ao contrário, né? Às vezes a gente tá para fazer um evento em um lugar, o pessoal já passa feedback de como tá as questões técnicas para o evento acontecer e tudo mais, então você já chega sabendo o que vai rolar, entendeu? Então é legal isso. E a Aziza 2015 2020, mais ou menos, que eu fiquei fixo com ela no escritório. Tá, né? Mas você fazia outras coisas que você já trouxe realidade. E fala pra mim, cara, como é que surge de novo o Anjo de Resgate? Cara, na verdade eu nunca me desaproximei do Anjos, né? Eu tive um período ali que eu não tinha tanto contato, mas tinha proximidade, porque a gente acaba criando um vínculo, né? De amizade e tudo mais.
Quando, em 2020, que eu estava nessa transição, saindo do escritório da Ziza para trabalhar já mais freela mesmo, que eu estava fazendo outros artistas também, eu pensei num projeto para uma turnê, um show de 20 anos do Anjos, né? Era 20 anos. 20 anos do Anjos. Yeah. E aí eu cheguei para apresentar esse projeto pro Heraldo. Ele gostou, queria executar, só que no meio do caminho teve a pandemia. Estourou a pandemia. Cara, eu lembro quando você mandou o projeto para ele. Ele Pois falou, é. cara, você não sabe, o Abdias me mandou um projeto assim, assim, assim. Eu falei, caraca, o Abdias não tá com a Ziza, cara. Aí agora tem um projeto do Anjos. Pô, beleza. E aí quando a gente começou a conversar, a Aí pandemia estourou, né, cara? A gente não conseguiu levar para frente o projeto, mas aí a gente ficou na conversa, né? Mas a gente se aproximou, porque as lives na pandemia a gente já fez junto, né? Então, aí foi nessa oportunidade que você me chamou, né, vem aqui pra estar com a gente, pra fazer a live e tudo mais. Foi muito legal aquela live, foi legal pra caramba, assim. De vez em quando eu assisto ela. A gente fez no estúdio primeiro, Foi no né? estúdio, foi no estúdio. Foi muito legal. Caraca. A gente teve... Você sabe qual dia foi essa live? Tem ideia, não? Nossa, eu não lembro. Dia 31 de maio, cara. Ah, é verdade. A gente gravou umas coisas com o Heraldo, né, da Senhora de Todos os Povos. Cara, eu lembro que a gente conversando, vamos fazer uma parada diferente, assim, né? Aí, só que a gente tinha um desafio, né? Porque a gente tava no meio da pandemia. Sim. E aí, o espaço era confinado. Uhum. Então, a gente tinha que... lembra que a gente trabalhou Todos de os máscara, protocolos, todos os protocolos, álcool gel para todo lado. E todo mundo desconfiado, porque era maio. A pandemia tinha estourado em março. Então, a gente tava no auge da pandemia, né? E a imagem que eu tenho, assim, cara, vamos fazer uma abertura diferente. Aí, cara, deixa eu ver se eu lembro, se é mesmo, cara. Essa abertura que você botou uns tubos, né, cara? Pô, a gente gravou em frente aos banheirinhos ali, né? Foi, cara, foi muito legal. Foi bom demais. Assim, eu acho legal. Bom demais. Acho legal porque quando a gente dá uma ideia, quando a galera vê que, não, isso aqui é um negócio legal, vamos fazer. E eu tinha partilhado com o Nico, né, pra fazer. Eu falei, cara, eu acho que se a gente fizer uma parada assim vai rolar e vai ficar legal. Aí eu falei, vamos arrumar uns tubos aí de luz e tal, colocamos atrás deles, fizemos um desenho de uma asa. Né? E era só a silhueta deles que aparecia, né? Então foi legal, assim. Cara, acho que virou a abertura da live. Virou a abertura da live. Eu lembro que isso aí. E a gente gravou, tipo, acho que 30 minutos antes da live pro ar, 1 hora antes. Cara, foi muito louco essa live, cara. Foi uma das lives mais assistidas. E a gente dividiu o quarto de novo. Foi. No hotelzinho lá. Cara, foi muito legal. E assim, eu acho que era um período que as pessoas precisavam daquilo ali, né? Sim. Então a gente volta. A gente volta com alguns desafios num momento muito difícil para as bandas, para os artistas e para os profissionais da área, né? Sim. A gente fez assim, eu tava fazendo alguns trabalhos, né? Mas foi depois daquela live que virou o jogo para começar a fazer outras. Porque o pessoal viu, gostou e começou a chamar para fazer outros trabalhos. E a gente fez ela, depois a gente foi e fez... A gente fez dia 20 de julho. A gente fez lá no Galpão, né? No Jubal. Jubal, exatamente. Que essa foi uma live que, cara, todo mundo assiste e fala assim, ué, mas por que vocês não fizeram um DVD dessa live? Ficou bonito. Que a gente não esperava que fosse acontecer daquele tamanho. Fez 2 ambientes, cara. Teve momento santíssimo na live. Foi 2 palcos. Foi forte demais. Foi muito bonita aquela live. E aí você se aproxima da banda nessa... Né? Porque, na verdade, você tinha a ideia do projeto pra turnê, dos 20 anos. Quando tinha a possibilidade de rolar isso, estoura a pandemia. Aí você se aproxima e aí rola essas 2 lives. Nós fizemos essas 2 lives... E aí a gente ficou em conversa, né? Aí quando a gente sentiu que estava começando a liberar para os eventos, né? Tava fazendo os eventos presenciais, mas a galera com máscara e limitado ali. Aí foi quando partiu o seu convite, né? De eu poder estar mais próximo fazendo a agenda de shows, né? Cuidando da agenda, porque eu já tinha feito isso com a Ziza. Ia fazer com a banda. E aí eu topei o desafio, né? Eu aceitei o desafio de retornar. E mais uma vez, aí... Para a gente entender essas mudanças, né? Porque assim, você se dedicou muito a essa parte profissional de iluminação, estudou muito, né? E você já partilhou isso aqui com a gente. E aí agora aparece o Anjos com uma proposta diferente,
né? Que era uma proposta que você mesmo tinha feito, no sentido de da gente poder validar esses 20 anos de banda. Não foi possível fazer. Mas eu me lembro também que no fim desse ano de 2020, a gente já começou a fazer alguns atendimentos com o Júnior. A gente fez algumas lives com ele. A gente fez algumas lives e fizemos alguns shows. Eu não lembro se foi na mesma época. Acho que não. A gente fez alguns shows... foi na mesma época, assim, que a gente... No final do ano ali, a gente começou a fazer alguns shows com o Rosa junto também. Foi esse ano, no fim de 20? Eu não lembro se foi 20 ou 21. Acho que foi 21, né? A gente rodou, fim de 2020 a gente fez as lives, a gente fez uma live aqui no Graal de Guará, Sim. Que foi para uma prefeitura. Os caras queriam fazer um show na prefeitura, não tinha como fazer um show, aí a prefeitura quis contratar uma live específica para a prefeitura. Aí a gente montou o show aqui num galpão para poder... E aí você... dá um tempo nessa... Porque assim, a banda tinha iluminador. Sim. Né? Você não vem para poder assumir o papel de iluminação. Não foi isso que você fez. Né? Tinha um iluminador, ele estava trabalhando. E aí você vem realmente para desenvolver esse projeto da banda com a ideia dos 20 anos. Né? Como é que foi essa parada? Porque não rolou. E aí passou o ano. E aí a gente começa um ano, não estava aberto para show ainda, cara. Tava muito minguado, né? Sim. Como é que foi essa parada? Não, vamos topar, vamos fazer acontecer diferente, vamos ter novas ideias. Como é que foi assumir? Cara, porque foi um risco, né? Foi um desafio, né? Como todos os outros períodos, né? A gente estava entendendo como que o mercado estava se comportando com essa retomada dos eventos, né? Porque o evento foi o primeiro que parou, o último que voltou mesmo, de verdade, né? Com as atividades. Foi desafiador, mas a gente conseguiu superar, né, esse momento, assim, porque foi bem intenso, né, para todo mundo, assim. Tanto que alguns profissionais que estavam na área depois da pandemia não voltaram, né, porque já tinham se realocado em outras profissões, outros mercados, né. Alguns, infelizmente, faleceram, mas dentro do mercado cristão, os padres também tinham esse receio e a cautela, né, de retomar os eventos. Então, quando realmente foi voltando, a gente foi sentindo. E aí, a gente começou a receber os pedidos, né, de evento. Já tinha passado essa questão desse time, né, de fazer o show de 20 anos, não tinha o porquê mais fazer. E aí a gente começou a pensar em outras coisas. Tanto que, dentro do período ali de 20 para 21... um pedaço de 21 inteiro ali, a gente foi produzir conteúdo, né? A gente foi gravar um projeto do Ressonhar com Anjos, que era um projeto para gravar releituras de música, mas num formato mais acústico. 21 que a gente vai pra Cunha, né? A gente foi pra Cunha lá gravar, gravamos 10 clipes num 10 dia clipes só. em 2 dias. Em 2 dias, 2 dias. 2 dias a gente passou lá produzindo. E foi importante também, né? Porque a banda precisava desse respiro, assim, né? E era desafiador, né, cara? Porque a gente vai fazer um projeto numa época que a banda não tá tocando, né? Sim. Então, tipo, não tem grana pra nada, né? Tava começando a retomada. E fazer esse projeto foi importante, porque aí os padres, os contratantes viram que a banda tava nativa e lançando ali os conteúdos, os materiais, né? E aí você... Não sei se eu posso dizer assim, talvez, mas não é que você abre mão da iluminação, né? Porque isso aí tá em você, você faz sempre, participa das produções. Mas aí você ativa esse modo produção de um jeito mais forte, né? Porque quando eu voltei pro Anjos, a proposta era estar mais próximo da banda, fazendo essa ponte com a questão da agenda, né? As contratações e tudo mais. Só que pontualmente em alguns eventos, como o Pinguim, né, que era o profissional que estava, ele ia assumir outros trabalhos, ele não ia poder continuar com a banda, eu acabei fazendo luz em alguns shows, né, fui viajar para fazer alguns shows e a gente levou um produtor para fazer o trabalho ali. Só que eu comecei a perceber que, porque aqui no Anjos, ou como qualquer outra banda, né, outro artista, o profissional tem que estar envolvido e tem que conhecer os artistas, tem que conhecer a banda, senão... eles se sentem meio que abandonados ali, né? E aí eu senti que eu precisava assumir aquele momento, porque não tinha ninguém que poderia fazer isso
para poder tá mais próximo e ajudar, né? Eu renunciei mesmo isso, assim, para poder servir, né? Que eu sempre falei, né? Eu vim para servir. E foi nesse momento que eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. E aí a gente volta na sua frase inicial do nosso bate-papo aqui. Senhor, usa-me do jeito que tu queres. Do jeito que tu queres. Né? Você ainda era músico nessa época, Sim. na sua paróquia. Mas já tinha essa frase consciência. ficou forte. Senhor, usa do jeito que... Porque se não fosse essa frase, cara, não, cara, quero ser tecladista, velho. Meu chamado é ser tecladista, né? E você vai nessa parada, nessa transição, né, cara? Eu saio para fazer isso, estudo luz, volto, sou produtor, vou fazer agenda, saio da agenda, agora vou produzir o Anjo de Resgate, aí percebo que tem uma demanda aqui, porque hoje, para você que está assistindo aqui, o Abdias é o responsável por toda a agenda da banda, mas não só a agenda, mas a parte produção da banda passa pelas mãos do Abdias. Parte artística com o Demian e com ele, mas a parte estrutural da banda hoje, toda a parte executiva, o Abdias é que faz essa ponte. Então, tudo que você vê de novidade, coisa aí, a gente tem mais mãos juntos aqui, mas passa por esse olhar criterioso. E aí a gente começa a entender por que a permissão de Deus de passar por tantos lugares, né? Exatamente. De trazer essa experiência aqui pro Anjo de Resgate. E hoje, quando você vê a banda 2026, vamos trazer para essa realidade, ou 2025 e 2026. Ou melhor, a gente fez a primeira produção grande a gente teve o Ressonhar, né, lançou o Ressonhar, depois fez os vídeos da Quaresma, né, que foi os clipes da Quaresma. Orando com os Anjos. Orando com os Anjos. Orando com os Anjos. Só que aí depois vem 2 projetos grandes, né? Sim. O primeiro projeto que vem foi a Turnê Coragem. Coragem. A gente precisava, né, trazer um olhar artístico um pouco diferente e maior, assim, porque o Anjos é considerado uma das maiores bandas, né, do mercado católico, né? E a questão da produção estava um pouco aquém, né? E aí a gente procurou uns profissionais para ajudar a gente, né, nessa questão, para fazer uma turnê diferente. E foi assim, foi uma chavinha, né, que a gente virou também, que a gente precisava ter essa produção um pouco melhor, e acho que o resultado foi quando você fala muito produção, legal. quando você fala para a galera que está em casa, quando você fala produção um pouco melhor, como é que é essa estrutura? A banda já tocava, a banda tinha um show, esse show acontecia, Sim. né? Mas quando você fala de uma produção diferenciada, qual que foi a proposta dessa turnê? Então, a proposta foi trazer o conteúdo que a banda levava para a estrada principalmente artístico, eu falo, né? Posicionamento dos músicos no palco, a estrutura da iluminação, né? Da luz ser sincada no timecode ali, né? Toda programada, junto com as imagens, os conteúdos do painel de LED. Porque o Anjos nunca teve, né? Tinha os conteúdos de LED, tinha uma luz programada, mas nunca teve esses dois tudo sincados, junto, né? sincados, né? E tendo um mínimo ali artisticamente no palco, posicionamento deles e momentos de fala, né? Porque como na época... Porque foi uma transição também essa turnê, né? O Heraldo já não... Estava fazendo alguns shows, mas não estava viajando tanto mais. Então a gente precisava fazer uma remontagem ali no palco, né? Para que ficasse mais coerente, assim, mais bem distribuído, né? Então, quando a gente fez isso, a gente trouxe uma proposta que, pelo menos no meu ver, o Anjos nunca tinha feito, né? Então, foi legal porque a gente conseguiu enxergar que as pessoas estavam vendo que o show realmente estava bem profissional dentro daquilo que os artistas grandes, seculares, apresentavam, né? Então, a gente conseguiu trazer isso pro nosso segmento, né? Alguns artistas já fazem, né, do nosso mercado, assim, do nosso meio. Mas para o Anjos foi importante fazer isso aí, porque a gente teve alguns gaps aí no meio do caminho, né? Nessa questão de produção, porque tiveram alguns percalços, né? E é normal, isso acontece, mas a gente achou que era importante, naquele momento, fazer essa turnê para fazer realmente essa virada, né? De transição aí. E você acha que a decisão de fazer isso aí foi um fator crucial para poder ajudar na volta da agenda da banda?
Artisticamente foi importante e também na retomada. Nessa retomada pós-pandemia que eu falo, depois que já estava tudo mesmo funcionando 100%, né? Porque a gente precisou realmente dar essa resposta, né, para a galera. E os contratantes viram, né, toda a mudança que teve, né, nesse sentido. Foi importante, sim, deu um engajamento maior na agenda, com certeza, deu uma impulsionada, porque a visibilidade ficou maior, né? Cara, e como é que é para você enxergar toda essa parte profissional, tudo que você vive, tudo que você continua, como que é enxergar tudo isso como missão? Porque eu sei que existe aí um profissionalismo muito grande da sua parte em relação a todas as coisas que você faz. Mas é diferente você, talvez, executar um bom trabalho por algum lugar que você quer chegar ou alguma grana que você quer ganhar, mas olhar para isso de um jeito missionário, como missão, como a premissa de tudo ser a missão, como que funciona isso para você? Bom, para mim, o primeiro ponto, Netinho, que a gente não pode perder o foco daquilo que é importante e essencial, né? Que é Deus no centro de tudo isso e o carisma que a banda tem, que ela desenvolve, a missão e o chamado. Então, esse é o ponto principal. Depois disso, é claro que a gente tem que ter a visão, para os músicos é claro que é o artístico, né? Eles querem ter um visual legal no palco, eles querem ter uma apresentação ali que vai cativar as pessoas, que vai encher os olhos, né? E um show não é só musical, ele é o todo, né? Ele é o todo, você está assistindo ali. Então, eu via muito isso, né? Que quando você vai num show, você quer ver você quer ver uma plasticidade... a performance né? Então, tem o chamado, tem a missão, tem o ponto importante que é Deus, que está no centro, no meio de tudo isso, mas a gente tem que pensar que para a gente levar o que é nosso cerne aqui, a gente tem que apresentar de forma bonita para as pessoas. Quando eu vou numa igreja que é uma igreja feia, que não me traz paz, não me conecta com Deus, eu não vou voltar mais ali naquela igreja. Agora, se eu vou numa igreja que eu entro, a luz é uma luz diferente, uma luz baixa, que tem um vitral bonito, que tem um altar que conversa com a arquitetura do lugar, aquilo ali me remete, me chama para Deus. Então, eu vejo a banda, para mim é isso, é como se você olhasse uma fotografia. Ou ela é bonita ou ela é feia. Então, como que eu vou trazer essa plasticidade para a pessoa enxergar, ver aquilo ali e entender que Deus está conversando com ela através daquela imagem? Que aí no show não é só a imagem, é o som também, né? As músicas, elas já falam por si só, né? Ela já traz a mensagem. Só que a gente precisa casar isso. E tem um outro ponto, né? Que comercialmente falando, a gente está tratando de, lógico, financeiro, comercial, aí, coisa de grana, mas tem que pensar que tem pessoas que trabalham para que isso aconteça. Tem uns profissionais que estão na equipe da banda, que trabalham, que são remunerados por isso e eles sustentam a família deles com isso. Então, tudo para mim é um 360, né? É um 360. E tudo converge para o que está no centro. Então, para mim é isso. Não tem muita lógica eu pensar em desenvolver algo se eu não tenho uma base sólida daquilo que rege tudo aquilo que a gente vive, né? Então, para mim, é muito mais chamado do que trabalho. Porque se fosse só por trabalho, com certeza no mercado secular eu ganharia muito mais, né? Mas não é isso. Não é isso que me cativa, que enche o coração. Que né? enche o coração. Não é só grana, né? Não é só grana. A grana é importante para sustento. Mas a gente está com o coração conectado em Deus, com aquilo que a gente ama fazer, para mim é essencial, né? Porque senão a gente vai ficar só correndo atrás de uma coisa e você nunca vai estar realmente feliz, né? Como é a linguagem que vocês usam, né? A gente vai ficar sempre girando lâmpada, né? Girando lâmpada.
vai sempre girar a lâmpada e nunca vai acender. Nunca vai acender, cara, vai rodar. E olhando pra banda, né? A gente tá falando de 25 anos. O que não foi possível fazer nos 20 anos, tá rolando agora nos 25, né? O que é essa turnê? Conta pra nós. Então, a turnê de 25 anos, a gente quis trazer basicamente a história, né? Contar a história através das canções da banda, né? Que atravessou aí e o que a galera sempre ouviu muito, né? A gente pesquisou bastante as músicas antes de entrar no repertório. E mais uma vez a gente quis também trazer essa proposta de um show que não podia ser abaixo do que foi a outra Coragem. E foi muito... esse negócio de subir a régua é complicado, né, cara? A gente teve que subir a régua, mais né? A régua, gente teve que subir mais a régua. Então, assim, a gente tem tido um feedback muito legal, assim, das pessoas, do público, né? Como um todo, dos contratantes, claro. E eu acho que a banda em si, eles estão felizes, né? Em estar executando ali fazendo um resgate da história mesmo, né? E é legal que no show a banda conta essa história, né? Tanto com música, como depoimento, com muita coisa, né? Sim, como eu disse, né? O Heraldo não tá viajando mais, né? Mas ele se faz presente ali com a gente. O Dalve não faz mais parte da banda, né? Mas ele tá ali presente também, assim como os outros integrantes, né? Eles fizeram parte da história. Então, cada um teve a sua importância e a gente deixa isso muito claro, né? Para as pessoas, que eles fizeram a história, mas quem tá ali no palco hoje é que tá dando continuidade, né? A tudo aquilo que o Anjos construiu, né? Dentro da história da música católica. Qual que é o grande diferencial da banda Anjos de Resgate? Não sei se a palavra é diferencial ou qual é o grande chamado, porque o diferencial, cada ministério tem o seu diferencial, né? O seu chamado próprio, mas do Anjo especificamente falando, você olha pra banda e fala, cara, isso aqui me marca na banda. Isso aqui é algo que para mim enche meus olhos de estar fazendo parte dessa história. O que para você é mais forte? Para mim, Neto, é um pouco difícil falar isso, porque eu acho que a boa parte dos profissionais que trabalhou aqui, acho que se você perguntar isso para a maioria, eles vão dizer isso. O palco do Anjos é diferente. Legal. Você pisar no palco do Anjos é diferente. E o pisar, eu não falo como eles pisam, de estar ali como frontmans e tocando e pregando, sabe? Mas tem uma energia diferente, assim. Desde sempre eu senti isso e todos que eu já conversei falam isso. Cara, o que eu só posso acreditar é que o palco ele se transforma como se fosse uma extensão do altar, entendeu? Bonito isso, muito bonito. É como se fosse uma extensão do altar, cara. É como se Deus realmente estivesse ali presente, usando eles como ferramentas para tocar a vida das pessoas que estão ali, entendeu? Cara, é muito louco isso, que a gente conversou com os integrantes aqui, com o Heraldo, e a gente tava chegando a uma conclusão nessa conversa, né? E você participou de tudo isso aí, da história. A gente teve vários momentos, né, de troca de... cara, o baterista, que era da primeira formação, saiu. O vocalista principal, que era o cara fundador, junto com o Heraldo. Então, daqui a pouco o Marcelo vai, Marcelo volta, sai o Franz, entra o Diego, muda a equipe, cara. E a gente tava observando que, assim, o Anjos é uma obra, né, que, cara, não são as pessoas que estão ali. Todos têm o seu valor. Sim. Demais, né? Todos que passaram, acho que assim, cara, e cada um tem sua parte, é bonito, né? Cada um tem sua particularidade, sua grandeza, né? Cada um construiu a sua história, o seu legado aqui, né? Isso é muito bonito. Mas perceber que, cara, a obra vai de um jeito ou de outro. Tipo, cara, a gente teve uma pandemia, todo mundo parou. A obra foi, cara. Né? Com live, com conteúdo, com um monte de... Cara, foi difícil voltar. A obra vai, o Ressonhar apareceu, o cara grava sem condição e faz. Então, de um jeito ou de outro, Deus arruma uma forma de tocar isso pra frente, né? Ah, com certeza.
A gente teve que... O Anjos teve que se reinventar em muita coisa, né, Neto? E a maioria dos artistas dentro do mercado, eles fazem esse tipo de vamos dizer, uma reciclagem, né? Mas de buscar algo novo, né? Trazer algo novo. E a gente buscou de várias formas isso, né? Para que as pessoas se sentissem próximas do chamado e da missão que você está falando. Então a gente não pode... claro que as pessoas que passaram tiveram essa contribuição, mas os que chegam também chegam com essa vontade de continuar, entendeu? De um jeito próprio, né? De cada um, né? Exato. Contribuindo com aquilo que é chamado. É como eu falei em alguns momentos, o Diego nunca vai ser o grande pregador que o Heraldo foi no Anjos, porque o Heraldo tinha a particularidade dele de falar com o povo. O Heraldo ele ficava ali no show e eu prestava muita atenção nisso, né? Porque eu estava lá na frente, na House Mix, eu observava. O Heraldo ficava com olhos de águia na plateia, para ver como que ia ser a reação de uma pessoa, um grupo de pessoas ali. E na pregação seguinte, ele já captava aquilo que a pessoa estava sentindo ali. Muito próprio dele, né? Então, e o Diego tem o jeito dele hoje, de conduzir isso nos shows, entendeu? Que cativa e alcança os corações dessa maneira, né? E o Diego, ele tem a linguagem dele que é mais jovem, né? E a gente falou muito da sensibilidade dele, né? Da docilidade, a singeleza. Existe singeleza? Sim. A singeleza dele, assim, a maneira que ele executa, que ele canta, né? Como que só a presença dele, às vezes, a maneira dele conduzir ali, fala muito, né, cara? Então isso é muito legal, perceber que cada um chega e contribui com o que tem, com a sua missão dentro de uma obra que, cara, que se reinventa. É isso. O tempo todo ela se reinventa para poder continuar aquilo que é o objetivo dela em Deus, né? Exatamente isso. Isso é muito bonito. Maior desafio. O maior desafio com o Anjo de Resgate hoje. Agora vou fazer um ping-pong aqui. Maior desafio. Bom, o maior desafio, eu acredito que seja conduzir mesmo a batuta, né? Porque, como você mencionou, eu estou em várias frentes, né? E por mais que eu queira, às vezes eu não consigo, assim, me desdobrar tanto para atender todas as frentes. Por isso que é importante ter uma equipe, né? Que vai estar sempre na retaguarda ali ajudando nesse sentido, né? Hoje eu estou meio baleado, entra fulano aqui em campo para poder ajudar nisso aqui. Então eu vejo que é isso. Pensando em questão de trabalho, acho que logística hoje é um fator assim bem complexo, porque o Anjos não escolhe o lugar que vai tocar, entende? A gente vai onde chamam. Então, às vezes... Amazonas, Pará... Monte de hora de barco. Às vezes tem que pegar barco, lancha... Aviãozinho. Avião, né? Então, a gente, às vezes, viaja 3 dias para fazer um show de 2 horas numa cidade, entende? Então, isso pega um pouco mais... eles entendem isso, né? Porque, a gente está indo para um lugar que é super remoto, nenhum artista vai, nenhuma banda vai. E aí você ir lá para levar, sabe? Você levar a palavra de Deus para as pessoas ali, da forma como eles levam. E atender as pessoas também, porque eles atendem todo mundo, né? Que é uma das grandes características da banda, né? Ir nos lugares que ninguém foi e ter um cuidado de atender as pessoas. Então, né? As pessoas se sentem acolhidas, Amadas, se né? sentem abraçadas. A gente vai para a cidade para fazer o nosso trabalho e as pessoas sentem como se a gente estivesse acolhendo eles dentro da cidade deles, e a gente sai de lá abastecido, né? E você não estava aqui no último programa que a gente gravou com o Diego, mas o Heraldo, eu vou tentar pegar esse trecho para poder colocar para a galera ver. O Heraldo falou muito, e eu consigo perceber exatamente quando ele fala como profeta. Isso eu consigo perceber. Quando ele abre a boca para falar sobre estrutura, aquilo que a gente está organizando é uma coisa. Mas quando ele fala com um olhar e com uma voz de profeta, eu consigo distinguir claramente. E ele falou muito forte que é um novo tempo da banda
E ele sente que é um tempo da banda acolher, voltar a acolher. Então, e a gente tá falando do lançamento da música que já tá disponível, você já curtiu aí, Meu Abraço é Teu Lugar, exatamente nisso. É hora de acolher com misericórdia todas as pessoas que precisam do abraço e do carinho de Deus. Ele falou muito forte isso aqui, pra você ver como é que conversa. Você não ouviu nada, né? Tava nem aqui, mas pra você ver como conversa com essa parada de que realmente o caminho é esse, é o caminho do acolhimento, o caminho do amor, o caminho da entrega, para que a gente consiga verdadeiramente cumprir nossa missão, né? É isso mesmo. Meu irmão, quero te agradecer mais uma vez. Quero te agradecer pela segunda vez. Ninguém tá entendendo nada. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, cara. A gente tem uma história muito bacana. O Abdias é o cara que eu converso pelo menos 5 vezes por dia, todo dia. E não são 7 dias da semana, mas o que a gente fala na semana é como se fosse. Mais ou menos isso aí, cara. Quero te agradecer de coração. Obrigado pela sua entrega, obrigado pelo seu chamado. Obrigado por você estar fazendo parte dessa transição, desse momento, né? Acho que a gente teve essa transição depois da pandemia, que a gente ficou meio perdido, sem saber para onde ir. Eu acho que Deus coloca as pessoas certas, nos lugares certos, do jeito que Ele precisa ali, né? Então, quando você chega aí, a gente começa a trabalhar junto e a continuidade trouxe a gente para onde a gente está. Então, quero agradecer, ser obrigado de coração por esse carinho, por essa entrega, pelo seu chamado que faz tão bem na vida das pessoas. Imagina, eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, de estar aqui. Estou muito feliz, né, de ver que vocês estão fazendo esse projeto aqui, esse podcast, e trazendo pessoas que são tão relevantes, né, dentro da história não só da Codimuk, mas da música católica como um todo, né. Para mim é uma honra estar aqui, com certeza. O Heraldão não está aqui hoje, né, com a gente, mas eu quero deixar aqui minha gratidão, como eu sempre falo para ele, né. Foi ele que me abriu as portas para esse chamado aqui novo no Anjos. Te agradecer, né, porque eu saí pela porta da frente, mas eu voltei pela porta da frente também graças a você, porque você teve esse cuidado, esse carinho, esse zelo comigo, essa acolhida foi muito importante, né. A banda eu não tenho nem o que falar, né, os meninos lá são minha família, né, Marcelo, o Demian, o Diego. A gente de vez em quando tem uns arranca-rabo normal, né, de família, de amigo, de irmão, mas é sempre pro bem, né, a gente sempre pensando no bem. E é isso, eu tô muito feliz e desejo sucesso e vida longa ao Podimuk. E vamos pra frente que tem muita coisa pra fazer, muita né? coisa, muita Irmãozão, coisa. Obrigado, cara. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima. E você acompanhou mais um episódio do nosso Podimuk. Fique com Deus e eu espero você no nosso próximo episódio. Valeu!